Bom dia mais uma vez, todos vocês, amigos e amigas. Muito nos alegra podermos celebrar nessa manhã, nesse momento que Deus também nos concede, como comunidade, como família de fé, comunidade aqui da Velha Central, a qual eu saúdo então a todos nossos membros, também a todos os demais amigos e amigas que nos acompanham aí, vamos dizer assim, no Brasil afora, talvez até em alguns outros lugares. Como é gostoso, como é bom poder estar junto com vocês, mesmo estando fisicamente distantes. É Deus que nos une pelo seu Espírito Santo. E saúdo também aqui nossa equipe, a Fabiola e a Zoraide, que nos acompanham na música aqui nessa manhã. Bom dia para vocês. Bom dia. Também temos aqui a Dani, que está aqui, a gente estava falando, brincar de corta para cá, corta para lá, né, de nos ajudar nessa manhã. Obrigado, Dani, bom dia também, né? E quero saudar, gente, a todos e todas vocês com uma palavra das senhas diárias de hoje. É a palavra do Antigo Testamento, do Salmo 92, o verso 1 e 2, que diz assim: Ó Senhor Deus, como é bom dar-te graças, como é bom cantar hinos em tua honra, ó Altíssimo, como é bom anunciar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade. Na verdade, são dois versículos fantásticos que nos convidam a cantar, a louvar a Deus por tudo aquilo que Ele é. E ainda esse salmista lembra como é bom de manhã cedo lembrar que o amor de Deus está conosco. De fato, né, nós podemos estar aqui, podemos celebrar, Deus de fato tem o seu amor estendido a todos nós. E por que não lembrar também que quando chega o fim do dia nós podemos orar, agradecer que Deus continua e é sempre fiel a todos nós. Aqui nós celebramos em nome e na presença do nosso Deus, nosso Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Inicialmente, antes de cantarmos, eu quero motivar uma pergunta que você pode responder ou não, pode responder de forma escrita, que eu quero dizer lá nos comentários do nosso vídeo, ou não, pode apenas pensar, certo? A pergunta, depois nós vamos retornar ela na pregação, faz parte da nossa reflexão de hoje. Por que Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho e não num cavalo? Sim, hoje não é domingo de Ramos, mas vai fazer parte sim da nossa reflexão. Repito, por que Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho e não num cavalo? Se você quiser, pode comentar lá. Eu digo assim, não vou prometer. Eu vou tentar olhar durante uma canção se alguém comentou e depois eu posso talvez até usar e lembrar isso no momento da pregação. Sem citar nomes, por favor, tá bom? E assim eu convido com grande alegria, já que o salmista convida como é bom dar-te graças, queremos cantar o hino Graças Senhor eu rendo. Quem tem o inário antigo é o 249. Quem tem o vermelho atual é o 472. Graças Senhor eu rendo. Senhor.
Como é bom poder cantar, poder agradecer a Deus por tudo e também como é bom fazer isso também por meio de oração. Eu convido então que nós nesse momento possamos nos colocar diante de Deus orando. Amado e bondoso Deus, nós, ó Deus, te rendemos graças e louvor, sim, porque Tu és o nosso Deus. Tu fizeste e também irás continuar a fazer tudo por nós. Tu és aquele que sempre está ao nosso lado. Por isso, ó Deus, nós nos alegramos, por isso rendemos-te graças e louvor. Te agradecemos também por este culto, por nós podermos estar unidos, reunidos, acerca do Teu nome, da Tua presença, mesmo estando fisicamente distantes. Como é bom podermos celebrar a Ti, celebrar aquilo que realmente és para nós. E pedimos que Tu possas iluminar a todos nós, quando nós iremos nos preparar para ouvir a Tua palavra cheia de vida, e também quando iremos ter nosso momento de pregação. Gratos e com fé oramos, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. E eu convido para cantarmos um hino que também faz parte da nossa reflexão, entrega o teu caminho ao Senhor. Estimados irmãos, estimadas irmãs, para essa manhã deste domingo, eu escolhi duas palavras, na verdade apenas 2 versículos bíblicos que irão nos auxiliar, ou na verdade nós iremos a partir deles fazer a nossa reflexão. A nossa reflexão, a ideia é justamente a gente pensar qual é a nossa capacidade de ajuda, como nós conseguimos servir a Deus. Para quem está celebrando conosco já há mais domingos ou até sábados, nós lembramos que nos cultos desde o dia da Ascensão nós falamos muito do servir, do discipulado, de assumir a nossa função enquanto pessoas que confessam Jesus Cristo como seu Senhor e que querem segui-lo na sua vida, né? Então, os 2 versículos que eu escolhi para essa manhã, uma é do Salmo 37, o versículo 5, que eu acredito que vocês todos conheçam de cor, se eu fizer essa leitura na linguagem Almeida. Eu vou fazer na linguagem de hoje, depois eu vou citar Almeida durante a pregação. Diz assim: ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Vou lembrar agora: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Essa é a linguagem Almeida e a anterior, então, é a linguagem de hoje. E do Novo Testamento, o versículo que eu escolhi é de Mateus, o capítulo 11, o versículo 28, também extremamente conhecido por todos nós, diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Na linguagem Almeida diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então esses 2 versículos, amados e amadas irmãos e irmãs, que a graça do nosso Deus esteja conosco, com todo o seu amor e com a sua luz, a luz do Espírito Santo também para nos dar grande sabedoria. Amém. Essa semana
já pensando nessa celebração que nós temos, mas foi um acaso. Essa semana aqui, no pátio da igreja, ao lado aqui, eu tive uma conversa e encontrei por acaso um amigo meu, um pastor que mora aqui em Blumenau. E, claro, estávamos de máscara, distantes uns 3 a 4 metros, com todo cuidado. Fizemos tudo isso, mas tivemos um momento interessante de conversa, ainda mais nesse tempo de pandemia. Essas raras conversas com alguém diferente, né, já é algo muito precioso para todos nós. E claro, nós, como não nos estávamos vendo já há mais de 3 meses, presencialmente, obviamente, nós falamos de vários assuntos diferentes, mas no final das contas, todos ligados a essa situação que vivemos, a situação difícil da pandemia. E falávamos dos números dessa pandemia, daquelas projeções que se tinha lá em março, fevereiro, ou aquelas que foram sendo atualizadas, né, ao longo dos meses. Algumas se cumpriram, algumas foram pior do que se projetou, algumas melhoraram, e a gente sempre lembra, né, que quando é feita uma projeção, a ideia da projeção é abrir o nosso olho, abrir o olho da sociedade, para que a gente evite que aquilo aconteça, né? E então falamos das pesquisas, das coisas que também nós tivemos tempo de fazer, que antes às vezes a gente não tirava tempo para fazer, e agora durante a pandemia, meu costume agora vou olhar de lado aqui com as moças que estão aqui, as colegas que estão trabalhando aqui com a gente nessa manhã, né? Também acho que vocês nós já conversamos algumas vezes as coisas que nós agora tivemos capacidade de poder fazer durante esse tempo de pandemia. Eu conversava isso com o meu colega pastor, meu amigo pastor, né? Mas também falávamos dos medos, das angústias que tomam conta de nós, mesmo que é para a gente não ficar amedrontado, mas a gente tem isso, somos seres humanos, né? Da nossa ansiedade, tudo isso. Mas não deixamos também de falar da difícil situação, da crise que a gente tem na área da economia, mas sobretudo na área da política. Nós não ficamos ali discutindo quem fez isso e aquilo, mas de forma geral falamos então também da situação, da crise que nós temos na política. E eu vou dizer o seguinte, não é apenas eu e meu amigo pastor que conversamos sobre isso, eu sei também que todos nós, né, vocês também, conversam sobre isso. Basta a gente dar uma olhadinha na rede social, no Facebook ou em outras, a gente vê que vocês também compartilham, vocês também comentam, postam coisas nessa área, né? E a gente sabe que, querendo ou não, essa situação da pandemia, tudo que está ao redor disso, também a preocupação econômica, política, tudo isso faz parte do nosso dia a dia. Também nem só em rede social, de vez em quando a gente encontra alguns membros que vêm aqui, a gente tem alegria, com todo cuidado, a gente acaba conversando um pouquinho, a gente sabe que essas são as nossas preocupações, certo? Faz parte, está fazendo parte do nosso dia a dia. A pergunta, no entanto, que eu e meu amigo pastor, voltando àquela conversa que eu tive com meu amigo pastor, era como agora as pessoas, como é que nós estamos trabalhando juntos, né? O que a gente está fazendo, como é que a gente pode ou deveria estar ajudando, né? Então, eu e meu amigo pastor, nós acabamos, no final das contas, nos atendo mais à crise econômica, ou até mais à crise política. E nós concluímos que, infelizmente, nós não estamos tendo toda a união que nós deveríamos ter para a gente poder encarar, ou pelo menos superar, essa crise, essa pandemia. Nós concluímos que nós não estamos muito unidos, povo, governantes e, vamos dizer assim, os demais setores que fazem parte da nossa sociedade. Não estamos tendo toda a união que deveria ser, que é necessária para a gente encarar e superar essa pandemia. E aí eu quero aproveitar aqui e lembrar uma postagem de um amigo meu, um professor lá de Guarulhos, São Paulo, meu amigo Danilo. Ele colocou na última sexta-feira uma postagem no Facebook dele, quando o Brasil alcançou 1 milhão de casos confirmados. E a gente sabe que existe muita subnotificação, mas o que está confirmado, 1 milhão de casos. E aí ele colocou lá na página dele, lá no Facebook, dizendo o seguinte, ele estava parabenizando os setores políticos, econômicos, demais poderes e o povo
por termos conseguido alcançar essa marca de 1 milhão de casos. E ele colocou, eu vou citar aqui, vou dizer entre aspas, ele colocou: esse troféu é nosso, povo brasileiro. Claro que ele escreveu isso, ele concluiu isso em tom irônico, né? Ele estava ironizando a nossa conduta, de uma forma geral, né? E aí, voltando agora para Blumenau, aqui com a minha conversa com o meu amigo pastor, nós concluímos que, de fato, nós, como povo de Deus, nós, como pessoas que seguem a Deus, nós, muitas vezes, nós ainda não estamos fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Nosso lado humano, pensamos muitas vezes apenas em nós mesmos, inclusive nessa pandemia. As pessoas acabam pensando apenas naquilo que é, vamos dizer assim, do seu bolso, aquilo que é, né, seu pessoal, mas muitas vezes a gente vê aqui em frente, eu vou usar o dedo aqui em frente, aqui na rua, ontem à noite eu vi várias pessoas ali, né, na rua, sem máscara, sem nenhum cuidado. É complicado, viu, gente? Significa que não adianta a gente aqui falar de governos apenas. E eu quero ressaltar, temos sim muitas autoridades na área do governo, inclusive aqui em Santa Catarina, que estão de parabéns, que estão agindo bem. Mas temos alguns também que não ajudam. Mas a sociedade, o povo, você e eu, nós todos devemos e precisamos colaborar. Então, a nossa conclusão foi que, infelizmente, nós ainda não conseguimos fazer aquilo que é a vontade de Deus, o servir a Deus de uma forma que também a gente deveria saber servir, por exemplo, na situação de uma crise como essa, arregaçar as mangas e fazer aquilo que é nosso, aquilo que é o nosso dever. E aí eu vou lembrar, é um chavão? Mas eu vou lembrar que é o amor ao próximo. E o que estaria nesse amor ao próximo? Além de eu cuidar de mim, eu deveria saber e querer cuidar também da outra pessoa, estar atento àquilo que também afeta o outro e a outra. E sabendo que nisso tudo, mesmo que a gente ainda não consegue assumir 100%, né? Isso nós também acho que nunca vamos conseguir, que é a vontade de Deus. Mas nisso tudo, ainda mais nessa situação de pandemia, nós continuamos sendo comunidade, continuamos sendo igreja e continuamos sendo pessoas que se dizem cristãs. Nós confessamos que somos cristãos e cristãs. Não tem como fugir disso, e nós nem queremos fugir disso. Nós queremos continuar sendo igreja, queremos continuar sendo pessoas de fé, pessoas de Deus. E no meio dessa nossa conversa, agora com o meu amigo pastor, ele trouxe uma pergunta fantástica que eu quero trazer para vocês. Aliás, eu já trouxe no início do culto, que ajuda a ilustrar um pouquinho a nossa diferença daquilo que nós somos capazes de fazer e aquilo que Deus é capaz de fazer, e o quanto você e eu precisamos de Deus. E a pergunta do meu amigo pastor, dentro dessa nossa conversa política, econômica ali, povo, sociedade, a pergunta foi: por que Jesus entrou, e que isso ilustraria para nós uma boa reflexão, por que Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho e não num cavalo? Eu dei uma olhadinha ali antes, eu não vi ninguém comentou até naquele momento, né? Não sei se agora já comentaram, e agora eu não vou conseguir usar. Até agora há pouco, antes do hino, durante o hino eu dei uma olhada, não vi nenhum comentário nesse sentido. Talvez alguém comentou, depois a gente curte e comenta também. Mas espero que vocês tenham pensado. E podem pensar agora, por que Jesus entrou montado num jumentinho e não num cavalo? Não é domingo de Ramos, mas a pergunta é interessante. E naturalmente, é o que a gente fala na ocasião da Páscoa, ali do Domingo de Ramos, na Semana Santa, a gente lembra que Jesus entrou montado num jumentinho, por quê? Para mostrar a humildade. O jumentinho nem era dele, era emprestado. Jesus veio mostrar que ele era simples, e a gente lembra também que Jesus veio mostrar que ele era rei, mas um rei diferente, um reinado então de simplicidade, de humildade, de amor, que ele estava próximo então das pessoas. É isso que nós costumamos falar. Mas o meu amigo, nessa nossa reflexão, ele fez a pergunta que a gente deveria pensar o que significavam, o que eram esses dois animais há 2000 anos atrás. Para a gente entender por que Jesus fez isso. Você sabe o que significava, o que era um cavalo naquela época e o que significava um jumentinho naquela época? Porque hoje em dia todos têm carro, ou a maioria pelo menos, tem moto ou uma bicicleta que seja. Temos ônibus, temos outras formas de transporte, mas o que será que significava um cavalo
e um jumentinho naquela época. E aí nessa nossa reflexão a conclusão foi, cavalos eram usados, né, para passeios, para puxar as carruagens, as charretes bonitas, eram usados pelos príncipes, pelos reis, cavalaria de guerra, né? Isso era o cavalo, um animal, vamos dizer assim, da nobreza. Esse era o cavalo. E o jumentinho não. O jumentinho era usado para quê? Para carregar cargas, para carregar as coisas, carregar as cargas que as pessoas não conseguiam carregar nas suas mãos, nas suas costas. Isso, nos seus ombros. Para isso servia o jumentinho. E então Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho, também para mostrar justamente isso, de que ele veio não para guerrear. Ele não veio aqui para fazer bonito, nem para passear, o cavalo é usado para passear, também era usado para isso. Ele veio para mostrar que veio para carregar as cargas do povo, as tuas e as minhas. Isso é importante lembrar, certo? E não é à toa que então o nosso versículo, onde o próprio Jesus fala, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. E gosto da versão da linguagem hoje, que ela vai dizer então de carregar as pesadas cargas. Venham a mim, vocês que não aguentam mais carregar as pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Eu vos aliviarei. Esse é o Jesus, por isso ele veio montado num jumentinho, para estar conosco, para poder carregar aquilo que nós não conseguimos. E, obviamente, precisamos lembrar que a principal carga é o pecado. É a nossa fragilidade, a nossa dificuldade, digamos assim, em fazer aquilo que é a vontade de Deus. Fazemos, como diz o apóstolo Paulo, muitas vezes aquilo que não deveríamos fazer. Inclusive, o vemos nessa pandemia. Então, Jesus justamente veio para poder nos ajudar a carregar aquilo que nós temos imensa dificuldade de carregar. E lembro, e por isso escolhi também o Salmo, Salmo 37:5, invertido. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nesse tempo da pandemia, a gente muitas vezes escuta as pessoas falar que a gente precisa confiar em Deus. Mas ao mesmo tempo, a gente percebe que as pessoas têm muita dificuldade de entregar o caminho. Entregar o caminho também significa andar e viver de acordo com o que esse Pai, esse Deus quer de nós e quer para nós, certo? E eu quero refletir ainda com vocês para encerrar esse momento, porque nós temos muitas cargas, já que Jesus veio para carregar as cargas e para a gente confiar. E eu gosto também da linguagem de hoje, que vai dizer, ponha a sua vida nas mãos do Senhor. Confia nele, ele o ajudará. A gente conseguir fazer isso, porque nós temos dificuldade. Quais cargas nós temos hoje em dia para carregar e que a gente às vezes não consegue? Além da questão do pecado, eu anotei aqui, a questão da pandemia, das doenças de forma geral, mas também, eu vou colocar no plural, das violências. Temos N violências, poderia até colocar à parte, por exemplo, a questão do racismo, que agora muito apareceu devido àquela situação nos Estados Unidos, que eu acho que nos chocou, nos envergonhou enquanto seres humanos. Mas são violências. Nós temos tanta violência contra mulheres, em todos os setores. Há muita violência, muita discriminação. São cargas que nós temos dificuldades de carregar e que nós precisamos que Deus nos ajude também a melhorar, a tirar essas cargas aí, Inclusive tirar isso do nosso agir, não sermos assim. Claro, já que eu e meu amigo e nós conversamos, eu vejo que vocês conversam, uma carga é a questão da corrupção, da crise financeira, da crise política, mas também da falta de compaixão, da falta de amor, que também muitas vezes acontece. Que a gente possa aprender, olhando para Cristo, que veio para carregar as nossas cargas, que a gente possa olhar, aprender e assim agir melhor na nossa vida, no nosso dia a dia. Você também está disposta a carregar as cargas? Se nós somos chamados a ser discípulos, a servir, também nós deveríamos ajudar a carregar essas cargas que eu citei ou outras. É uma forma de nós colocarmos o amor de Cristo em prática. Vamos fazer isso. Também nessa época de pandemia, vamos ser mais parceiros, mais amigos, vamos ser mais próximos dos nossos irmãos, das nossas irmãs, das pessoas que estão ao nosso lado.
Que Deus assim nos abençoe, que Deus guarde. Lembre, Ele carrega nossas cargas, Ele está conosco todos os dias. Amém. E eu convido para encerrarmos esse momento da reflexão com o hino, para cantarmos o hino 131 do nosso inário, Elevo os meus olhos. Eu convido assim, para o nosso momento de oração, nossa oração também já final, passa tão rápido, né, gente? E nessa oração, nós vamos ter nossa oração de intercessão. Eu até coloquei nas pessoas da comunidade que pudessem mandar nomes para a oração, tenho aqui então alguns nomes, e ao mesmo tempo eu quero motivar que você coloque-se de tal forma diante de Deus e peça por aquelas pessoas, ore por aquelas pessoas que também têm as suas cargas, que também estão com as suas dificuldades. Feche os seus olhos, junte as mãos. Se você estiver em casa com a família, pode até abraçar, em casa pode, façamos isso. Amado e bondoso Deus, nós, ó Deus, te agradecemos por todo o teu amor, todo o teu cuidado. Te agradecemos porque sabemos que tu carregas, sim, as nossas cargas, aquilo que nós temos dificuldades, mesmo que nós cometemos nossos erros e pecados, mesmo assim tu estás ao nosso lado. Sim, sabemos que tu detestas o pecado, mas tu amas a nós, pessoas pobres e pecadoras. Tu estás ao nosso lado para nos perdoar, nos ajudar, mas também para nos ensinar um caminho certo, o caminho que é da tua vontade. E nesse tempo de pandemias e de tantas crises políticas, sociais, econômicas, também tu queres que nós nos envolvamos de tal forma que possamos ter uma consciência boa para ajudar e que coloquemos nossas mãos, nossa vida à disposição a servir de fato e de verdade. Oramos a Deus por toda a nossa comunidade aqui da Velha Central, por todos os nossos membros, inclusive eu vi nos comentários, tem membros nossos distantes em outros estados, trabalhando. Esteja com todos, mas também esteja com todos os amigos e amigas que estão nos acompanhando de outras comunidades luteranas ou de outras igrejas, seja aqui em Blumenau ou em qualquer outro lugar deste teu mundo que é da tua criação. Cuide de todas essas pessoas e oramos de forma especial pelas pessoas que estão na linha de frente, encarando essa situação do vírus, as pessoas que estão trabalhando nos hospitais, uma situação tão difícil. Também os que estão trabalhando nos serviços essenciais, bem como todos e todas que estão precisando e buscam o seu pão de cada dia com o seu esforço. Colocam-se em risco porque precisam fazer isso. Que tu, ó Deus, continue cuidando de todos e todas. Também oramos pelos nossos políticos, também aqui pelos nossos políticos de Blumenau, para que eles possam cuidar cada vez mais da nossa cidade. E assim também oramos por todos do nosso país. Sabemos que muitas vezes é difícil, mas também que eles possam ter uma consciência de ajudar o povo. E que nós, como povo, possamos também abraçar uma causa justa, uma causa de amor ao próximo. E assim, nós também lembramos aqui de outras pessoas, então, que estão pedindo, que estão em momento difícil, que estão com suas cargas. Oramos assim pelo Juan, que está em busca do seu trabalho, do seu pão, e também assim toda a família. Também oramos pela Edeltraud Beringer e a família que estão em casa. Também pela Marlene, que está se recuperando da cirurgia. Também o esposo Ari, que está cuidando dela. Lembramos também da Norma Bachmann, do Ademar Corte, que está internado, do Gilmar Peters, que está em casa se recuperando. Também oramos
pela família do Roberto Carlos Waldrich, né, que sente ainda, após 3 anos, o falecimento do pai. Também oramos pela família do Rolf e da Maria Barman, de forma especial pelo casal, pelos 45 anos de casamento completados. Também oramos pela filha deles, a Neto, o genro, e de forma especial a filha deles, a Soraya, que trabalha na área da saúde, né? Há tantos anos já trabalhando na área da saúde. Enfim, ó Deus, que Tu possas colocar a Tua mão, mão protetora, de cuidado, de amor, sobre essas pessoas que lembramos, bem como sobre aqueles e aquelas que todos nós estamos lembrando neste momento. Que Tu, ó Deus, possas estender todo o Teu cuidado hoje e sempre. E assim, ó Deus, aquilo que nós ainda temos na nossa mente, no nosso coração, nós colocamos isso também diante de Ti, quando juntos oramos a oração que Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amados e amadas, eu quero agradecer de forma carinhosa, vou colocar minha folha ali, quero agradecer de forma carinhosa a todos vocês, membros, por todas as doações, por tudo aquilo que vocês estão continuando fazendo pela vida da comunidade, mesmo nesse distanciamento social. Gente, de coração, o meu obrigado. E assim, gente, nós queremos viver a nossa vida na certeza da presença, do cuidado, do amor de Deus. Ele sim carrega as nossas cargas. Ele também nos abençoa. Assim, recebemos todos a bênção de Deus. Que a bênção do nosso Deus de amor, de cuidado, nosso Deus de perdão, Ele que carrega nossos fardos, nossas cargas pesadas. A bênção do nosso Deus venha sobre vocês, esteja com vocês, agora para todo sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E como hino final, conduzidos aqui, né, pela Fabíola, pela Zoraide, e no final a canção do cuidado. 567 do nosso inário. Fonte eterna de amor, que transbordas de bondade, te derramas em favor de toda a humanidade. Vem me dar a tua mão e conduz a minha vida nestes tempos de aflição. Concede-me guarida sob a luz do teu olhar. Sigo em paz a minha estrada, pois eu sei que vais guiar cada passo da jornada. Vem, Senhor, me carregar nos momentos de cansaço, caso eu venha tropeçar, que eu caia em teu abraço. Assim, gente, nós encerramos o nosso culto, agradecendo aí a todos vocês que celebraram conosco. Estou vendo aqui os números, nós ficamos sempre ali em torno de 100 pessoas ao vivo constantemente, um número muito legal. Eu quero aqui agradecer a Zoraide e a Fabíola por nos conduzir a essas canções que também tem tudo a ver, tinha muito a ver com o intuito da nossa celebração, de lembrar do Deus que carrega assim nossas cargas. Agradeço aqui a Dani pela parceria de sempre, né? Todas as semanas aí dedicada também, nos ajudando na música, e hoje, né, sendo aí a pessoa que cuida das câmeras. Obrigado aí, Dani, tá? E, gente, assim nós encerramos, desejando a todos vocês, sim, um excelente domingo,
uma excelente semana com muito amor. Daqui da nossa igreja, o meu abraço.